Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, onde a gente vai conversar realizações aí da Cidusa, realizações da nossa cidade, questões que a gente pode melhorar e avançar para Cruz Alta continuar crescendo. Hoje eu tenho aqui comigo meu grande amigo Thiago Bittencourt, que é secretário da administração, está desde o dia 1 do governo Paula sob mau tempo, é uma das maiores secretarias que tem, engloba a Coordenadoria de Segurança Pública, licitações, compras, RH, cemitério, frotas, Coordenadoria de Defesa e Bem-Estar Animal. O que mais, Thiago? Tem mais? Arquivo, Arquivo, patrimônio. Ou patrimônio. seja, uma secretariazinha light, com pouca coisa, com pouca atividade. Está aqui na minha direita o Edu Novakoski. Vocês conhecem ele da coxilha, da música, mas também é professor e é o nosso coordenador de segurança pública no município, que vem fazendo um trabalho fantástico. Nós vamos falar um pouco também sobre esse sistema de monitoramento que tem em Cruz Alta. E, por fim, não menos importante, o Henrique, biólogo, onde nós vamos falar sobre questões importantes ligadas ao meio ambiente, aos nossos aquíferos, ao horto municipal e outras questões fundamentais aí para a sustentabilidade da nossa cidade. Mas assim, ó, gente, vocês sabem, aqui é completamente tranquilo, né? A gente tem café, tinha gente aqui que queria Fernet, não vou dizer quem era, mas a gente tem café e água, porque senão a conversa ia se estender demais, a gente tem um tempo limitado. Então, eu quero começar falando com o Thiago. Thiago, a gente precisa relembrar um pouco de como foi que nós assumimos, como é que a gente pegou a administração. Porque hoje, a gente vendo as ruas limpas, as praças bonitas, as ruas asfaltadas, o lixo recolhido, aquela autoestima, empresas vindos, a gente não lembra de como é que estava Cruz Alta há 4 anos atrás. Né? Uma cidade que tinha tonéis de concreto em cima do viaduto da Lomba, porque o viaduto tinha perigo de cair, ao invés de arrumar, o viaduto se colocou, né, uns concretos para interditar. Esse é o resumo de como é que era Cruz Alta. Então a gente esquece fácil, né, do ruim, porque a gente hoje tem um exemplo muito bom. E o Thiago, eu acredito aí que é um belíssimo pessoa para estar falando um pouco sobre como é que a gente pegou essa administração, Thiago. Tu que está desde o início aí, junto com a Paula, junto com toda a equipe de secretários, batalhando para deixar a Cruz Alta onde chegou hoje. É importante, né, esse momento, porque a gente tem que relembrar como tudo aconteceu, né? Então, que nem tu falou, né, Zé? Eu fui o 01, né? Tinha que ter alguém para começar a iniciar as assinaturas, né? E cabe ao secretário de administração essa incumbência dos atos oficiais da prefeitura. E a gente realmente pegou uma cidade decadente, onde a gente tinha até mesmo vergonha de dizer que era cruzaltense, né? Porque tu viajava e tu perguntava de onde que tu é de Cruz Alta? Bah, aquela cidade desorganizada, suja, que as coisas não acontecem, as empresas não querem vir. E a gente começou um trabalho, então, justamente para tentar melhorar a autoestima do povo cruzaltense, né? A gente tinha uma prefeitura que não tinha nenhum tipo de organização processual, então a gente não sabia como os processos aconteciam dentro da prefeitura. A gente tinha dívidas, muita dívida, né? A gente tinha salários, né, que eram atrasados, os nossos servidores tinham que fazer empréstimos para receber o 13º, as diárias, né, elas aconteciam em momentos distintos, então não se tinha uma certeza de quando que a gente iria receber. Então a gente começa arrumando a casa. Só que aí que é uma coisa muito interessante, porque tu chega e pensa, pô, eu vou arrumar a casa dentro dela ou vou começar por fora? Porque a gente, né, tem pouco tempo, e a gente precisava dar uma sensação que para as pessoas que, bom, o trabalho está sendo feito. Então acho que o diferencial foi justamente isso. A gente conseguiu ter uma equipe que começou a arrumar a casa por fora, né, mudando esse conceito da cidade, mostrando que a gente podia ter uma cidade limpa, uma cidade organizada, e também trabalhando nos processos da prefeitura.
organizando essa questão das dívidas, do parcelamento das dívidas, melhorar junto aos órgãos que fiscalizam a prefeitura os nossos índices. Então, a gente trabalhou nessas duas esferas, né? E esse trabalho, ele está sendo reconhecido pelo cidadão, que chega e hoje tem o brilho no olhar quando fala de Cruz Alta. A gente chega em qualquer lugar, a gente convida uma empresa para vir para Cruz Alta e já enxerga um Cruz Alta com outros olhos. Mas isso é uma questão de trabalho, que mais ou menos o que tu fez na Sidúrcia. Na Sidúrcia tu conseguiu mudar o jeito gerencial da Sidúrcia, né? E aí tem uma parceria muito interessante, Zé, tu deve chegar a tocar nesse assunto daqui um pouquinho, que é como a gente gerencia a coisa pública. Esse é a questão, não é uma empresa que tu tem autonomia para fazer o que tu quiser. A questão pública ela é um pouco diferente. E esse foi o nosso grande desafio. Como a gente gerenciar a coisa pública? Como fazer funcionar a roda pública? Né? Então, foi desafiador. Eu acho que a gente tem um longo trabalho ainda, não é um trabalho de 4 anos, não tem como fazer tudo em 4 anos, mas a gente já mostrou que é possível, né? Acho que esse é um grande desafio. O Thiago nunca tinha ido pro executivo, né? Foi tua primeira vez no executivo, acho que também, Edu, acho que é a tua primeira. Eu acho que daqui dessa mesa, o único que já teve experiência em órgão público fui eu, que já fui secretário aqui no município e estava no governo federal passado na administração da GEAP, que é igual ao IP, só que do funcionário público federal. Né? A GEAP é um órgão gigantesco, com um orçamento de 110 milhões ano, só para o Rio Grande do Sul. 110 milhões anos só do Rio Grande do Sul. Metade que a gente tem da prefeitura, né? Para te ver o tamanho que era a GEAP. Né? No estado inteiro. E realmente, quando tu vai para dentro da administração pública, quem vem do setor privado, eu também tenho experiência no setor... Cara, é uma coisa maluca. É engessado. Muito. É difícil, é moroso. Então, quando tu diz que tu conseguiu implementar processos, que tu conseguiu pagar a dívida, que tu conseguiu organizar a casa, todo mundo olha, mas isso é obrigação, isso aí tu tem que fazer, é fácil. Não, não é fácil, né? Não, tu gerir essa questão pública não é fácil, né? E tu falou em processo e dívida e a casa, e é engraçado que é é o jeito de administrar do governo passado é em cima da bagunça. Porque quando nós entramos dentro da Sidúrcia, que eu mexo, eu brinco, quando a Paula me convidou para assumir a presidência da Sidúrcia, eu disse, não, prefeita, não faz isso comigo, por favor. Né? Lá é muito difícil, todo mundo fala mal, todo mundo reclama, todo mundo diz que a Sidúrcia não tem jeito. E, na verdade, não é que não tivesse jeito, é que não era levado de forma séria. Não tinha gestão. Não tinha gestão nenhuma. A Sidúrcia tem mais de 100 processos trabalhistas e lá dentro da empresa não se sabia quanto que devia, para quem que devia, o quanto já tinha sido pago. Se sabia que a empresa tinha uma dívida fiscal com o governo gigantesca, que já tinha ido bens a leilão e a penhora, mas ninguém sabia o que tinha sido penhorado. Então, esse trabalho que tu diz que fez na prefeitura, a gente também fez dentro da Sidúrcia, de reorganizar toda a casa, todo o sistema jurídico, toda a parte, contratamos auditoria trabalhista, auditoria fiscal, reorganizamos a casa, ajustamos as dívidas, os contratos com a prefeitura, cultura, esporte, agricultura e educação, somados deviam quase 1 milhão para a Sidúrcia. Era dinheiro que faltava no caixa, faltava para pagar funcionário, faltava para melhorar a condição de vida dos funcionários, e tudo isso a Paula teve essa sensibilidade de estar valorizando e arrumando a Sidúrcia, né? E a gente tem que ver que aí tu fala que não era a tua primeira opção, ou que tu ficou meio receoso pelo tamanho do desafio, mas a gente... Isso é uma capacidade da Paula, de colocar a pessoa certa no lugar certo. A gente precisava ter um choque de gestão na Sidúrcia. A Sidúrcia nunca foi encarada como uma empresa de fato. A Sidúrcia era encarada como um braço da prefeitura que servia para a prefeitura se utilizar do que ela poderia oferecer, do serviço que ela poderia oferecer, e nem sempre remunerava da forma correta, nem sempre remunerava da forma justa que o mercado exigia. Então a Sidúrcia era um tapa-furo. Precisa de alguma coisa, a Sidúrcia vai lá e faz. Depois a gente vê como é que fica. E quando a gente tem um choque de gestão, que é um alinhamento entre um processo gerencial da prefeitura e uma capacidade gerencial do presidente da Sidúrcia, a gente sentou na mesa e colocou, não, peraí, eu acho que a Sidúrcia, obviamente, ela tem que ser parceira do município, mas a gente tem que ter coisas distintas aqui. A gente vai pagar a Sidúrcia como uma empresa de fato.
E a gente vai cobrar que ela entregue um serviço como uma empresa de fato. E aí a gente começou a ter um processo gerencial, o que possibilitou que a Sedusa recebesse o que estava atrasado, foi revisão dos contratos, mas isso é gestão. Se tu não tem um alinhamento de gestão, de ter um presidente que entenda da parte financeira, que enxergue o colaborador, que tenha essa visão humana, mas que organize a casa, tu não vai conseguir fazer com que a empresa dê resultado. Então, essa soma de esforços entre prefeitura e Sedusa, a qual o Zé né, foi o presidente e organizou a casa, possibilitou que a gente sentasse e olhasse a Sedusa de uma outra maneira. Sedusa, em 4 anos, agora recente, não foi um tapa-furo. Foi uma empresa conceituada e mostrou isso, né, Zé? Foi isso. Cara, o que eu já escutei, assim, de pessoas, empresários da cidade, amigos meus, que eram contra a Sedusa, que queriam que a Sedusa fechasse. Hoje, não. Hoje, eles falam, a Sedusa é importante para a cidade. Porque eles viram que pode dar certo. E o interessante, né? Todo o serviço de limpeza, de manutenção das praças, calçamento, foram mais de 70 mil metros de calçamento feito em 3 anos. É muita coisa. A gente É bastante. administra mais de 20 praças todos os meses, mantendo o corte, mantendo a limpeza. E com a mesma equipe, com as mesmas pessoas que estavam antes. É visível, né, Zé, a diferença, né, da gestão passada para essa, né, questão das praças da nossa cidade, né? Cara, e é visível no olho do funcionário. O funcionário da Sedusa hoje tem orgulho de dizer que é funcionário da Sedusa. A gente fez esse trabalho, assim como a Paula fez dentro da prefeitura, a gente fez esse trabalho também humano na Sedusa. A gente olhou para números, recuperou toda a parte de gestão, recuperou a capacidade de pagamento. Quando a gente assumiu a Sedusa, no meu primeiro mês, eu tive que empenhar a minha palavra pessoal lá com o Guidini para comprar material, porque ninguém queria vender para a Sedusa. Eu disse, não, Guidini, se a Sedusa não pagar, eu pago. Eu pago do meu bolso. Né? Pode... Porque estava realmente... Cara, devia mais de 200 mil reais para fornecedores aqui da cidade. Hoje não. 100% das contas em dias, todos os fornecedores pagam em Que dia. maravilha. Licitados com mais de 30 empresas. Dessas 30 empresas licitadas, 28 são de Cruz Alta. Né? Também. Nós desenvolvemos novos negócios, reformamos toda a sede da Sedusa, banheiros novos, vestiários novos, móveis novos, iluminação, climatização, uniforme, ampliamos a cesta básica que é dada aos funcionários. Ou seja, tudo isso feito com gestão, olhando para as pessoas. E eu acho que esse é o compromisso que todo mundo que está na administração pública tem que ter, é zelar pelo dinheiro das pessoas. Porque o dinheiro que vai para a prefeitura, o dinheiro que a prefeitura paga para a Sedusa, é o dinheiro do suor de cada trabalhador que está pagando o IPTU, né, que paga a taxa de recolhimento de lixo, que paga... Ou seja, então nós temos essa obrigação de dar essa resposta para as pessoas. Né? E tanto a prefeitura quanto a Sedusa, ela conseguiu uma questão que é ter uma credibilidade com o cidadão. Eu acho que o primeiro passo para qualquer coisa tem que ser do órgão público. E a gente fez isso. A gente mostrou, olha, a gente quer fazer. A gente vai dar o primeiro passo, mas a gente precisa de ajuda. A gente vai colocar lá a rede no areião, mas não roubem, não estraguem. A gente vai plantar a flor no canteiro, mas não quebrem, não estraguem. E a gente foi criando isso. Nas praças também. Hoje as nossas praças são extremamente limpas. A Sedusa faz um trabalho de limpeza urbana que assim, é invejável. Mas por quê? Porque a população também começou a se conscientizar. Pô, peraí, o poder público está dando a sua contribuição. Cabe a nós também ajudar. Né? E quando tu entra no marasmo como a gente pegou a cidade, nada funcionava. Então não adiantava tu plantar uma flor, porque ela ia morrer ou alguém ia roubar. Entendeu? Não adiantava tu ir lá pintar um banco, porque alguém ia quebrar. Hoje a gente já sente essa atmosfera, né, Zé? Que tu faz uma coisa boa, as pessoas vão lá e outro já faz, e a gente consegue somar esforço. Eu não sei se vocês já passaram ali na praça, na General Firmino, que é a praça da prefeitura, à noite. Eu passei esses dias ali à noite, eram umas, cara, 9h30 da noite, tava um dia bom assim, tava um dia gostoso. Cheio de criança brincando na praça. A praça tá linda. Os pais praça tomando tá linda. chimarrãozinho, sentados ali, conversando, as crianças brincando, 9 horas da chafariz funcionando.
É, a autoestima da população, praça né? que era Foi uma abandonada. grande evolução, era A praça que era abandonada. abandonada, era, juntava ali Abandonada e bêbado, insegura, né? Insegura. né? E agora não. Tu vê, local público, quando ele é ocupado, sai. Né? Aqui é a área do Edu, segurança pública. Uhum. Mas eu acho que é isso, o local público, quando ele é ocupado, isso acaba trazendo segurança pública. Já entrando nesse gancho, Uhum. uma das coisas que a gente fez na Cidusa, em parceria com a segurança pública, foi a instalação de câmeras de monitoramento na praça, no chafariz, nos banheiros, ali no entorno, e esse trabalho vem sendo feito pela secretaria. Como é que está, Edu, essa questão da segurança pública? Como é que funciona esse sistema de monitoramento, de vigilância? Então, Zé, é um sistema bastante importante para a segurança pública municipal e é uma aposta, né, do governo da Paula, né, através da secretaria do Thiago, né, que nos auxiliou em potencializar essas ações, né, através do vídeo monitoramento e através do apoio da iniciativa privada também, né, que foi o caso, né, essencial dessa contribuição junto à Cidusa, né. Então, tivemos esse mapeamento inicial, quando assumimos a segurança pública, né, buscando saber o que que funcionava, o que que não funcionava, principalmente, né, Thiago, nós botar funcionar o que não estava funcionando. E o primeiro mapeamento que nós tivemos, inicial de segurança pública, de vídeo monitoramento em si, nós tínhamos de 1 a 2 câmeras funcionando na cidade, né, que isso para uma cidade de 60 mil habitantes na época, né, não era nada, né. Então iniciamos o mapeamento, principalmente nas escolas também. Quantas câmeras né? tem hoje? Hoje nós temos mais de 90 câmeras em funcionamento. Saiu de 2 Para para 90. em questão de pouco tempo, né? E essas câmeras, elas nos respaldam até hoje e nos dão esse ar de ampliação de segurança, né? Porque estão instaladas em locais estratégicos e porque a iniciativa privada também começou a apostar no governo, né, municipal, nos direcionando espelhamentos de imagem de suas câmeras empresariais e residenciais, né? Nos configurando financiamentos, né, de doações, né, através, né, da iniciativa privada, para que ampliássemos a nossa estrutura pública, né, ancoragem do Ministério Público, que também nos subsidiou com doações, né, através dos acordos de não persecuções penais. Então, nós fomos buscando caminhos que hoje conseguimos um certo resultado. E as nossas câmaras municipais hoje, elas estão sim nos dando subsídio de localização de suspeitos, né, de criminosos, de investigação de crimes de homicídio, né, de furtos, de acidentes. Então, nós temos hoje caminhos que não se tinha antigamente e que foi potencializado nessa gestão desse governo. Uma questão extremamente importante que eu acho que quem está nos assistindo deve estar se perguntando. Tá, mas quem é que tem acesso a essas imagens, a essa câmera? Porque de repente o cara pode pensar que, pá, mas aí tem 90 câmeras instaladas, vai ter alguém ali que vai estar olhando, de repente gravar, largar na internet, isso aí. Como é que funciona o acesso a essas câmeras e esse sigilo, né, dessas imagens? Bem importante essa tua pergunta, Zé, até para nós esclarecermos para todas as pessoas que os únicos meios de acesso às câmeras é através da Polícia Civil, da Brigada Militar e da Segurança Pública Municipal. Ninguém mais tem acesso a essas câmeras. Então, nós implantamos, em julho deste ano, né, o programa Vigília, que é um programa justamente que há o sincronismo entre Ministério Público, Brigada Militar, Polícia Civil e Segurança Pública através do nosso governo municipal. E, através disso, a Brigada Militar e a Polícia Civil possuem um espelhamento dessas imagens nas suas estruturas, facilitando o quê? Os atos preventivos e os atos corretivos em questão de investigação. Então, ela é totalmente, né, privados acessos, né, exclusivos, né, restritos para profissionais da área de segurança pública, né. Houve um acidente lá na General Câmara, vamos dizer, né. Chega a pessoa lá, gostaria de ter acesso às imagens. Só vai ter acesso às imagens através do boletim de ocorrência e quem vai fazer a busca dessas imagens é a Polícia Civil no ato de investigação ou a própria Brigada Militar. Mas não se tem liberação de imagens para uma comunidade. Se tem liberação de imagens para subsidiar uma investigação, né? E essa questão, e a gente vê essa evolução na segurança pública, porque eu me lembro no governo passado, o Onyx Lorenzoni era o chefe da Casa Civil. Eu estive em Brasília para facilitar a liberação das primeiras verbas que vieram para todo o projeto de monitoramento em Cruz Alta, que acabou nunca saindo do papel. Tinha o dinheiro, tinha os equipamentos, mas nunca saiu do papel. Então, acho que essa é a grande questão aqui em Cruz Alta, é essa união
de diversos atores, de tipo, o Zé tinha um contato lá com o ministro Onix, foi lá, conseguiu liberação da emenda para segurança, conseguiu liberação da emenda para praça, aí tu tem outro secretário, outro parceiro da prefeitura que tinha outro contato, e assim a gente está construindo, né, toda essa questão em Cruz Alta, que é um município, que eu acho que no Rio Grande do Sul, um dos municípios que mais recebeu emenda parlamentar nos últimos anos foi Cruz Alta, justamente por essa união e ter pessoas capacitadas com acesso, com trânsito em Brasília, com trânsito no governo do estado, para trazer essas coisas. Extremamente importante. Mas o Edu, além da questão da segurança pública, nós fizemos um trabalho juntos extremamente importante, um trabalho que eu me orgulho muito, e isso, Thiago, é uma das coisas legais que a gente fez dentro da Sedusa, porque além do trabalho na cidade, da limpeza, do calçamento, a Sedusa passou a investir muito na área social e de dar um retorno para Cruz Alta. Né? Então, como a gente conseguiu recuperar a capacidade financeira da Sedusa, a gente também pôde investir um pouco na cidade. E um desses projetos que a gente fez foi o Horto de Plantas Medicinais em parceria com a Unicruz, que o Edu coordenou, teve uma supervisão técnica aí, como biólogo do Henrique. Eu queria trazer um pouco do Horto, que foi um projeto muito bacana, um desafio maluco, que eles me chegaram com uma... Não, vamos fazer o horto. Não, beleza, vamos construir. Eu, na minha cabeça, vamos fazer aqui um canteirinho, vamos botar umas plantinhas ali. Ele... Não, mas o horto ele tem que ser em forma de mandala, e essa mandala vai pegar a luz do sol, e nós vamos plantar cada planta, quando bater a luz do sol é o horário... Então, se tornou... Não era só um canteiro. Não era só um canteiro. Era uma coisa bem... Conta aí, Edu, para nós, como é que foi essa ideia, de onde é que surgiu essa ideia do horto e, principalmente, o que o horto vai trazer de benefício para a comunidade? Então, na época, acho que foi nossa primeira parceria, né, Zé? Um dos primeiros contatos nossos, né? Principalmente direcionando a potencialização de ensino, pesquisa e extensão, que é as principais âncoras dentro de uma universidade, né? E nesse momento, quando eu estava à frente ainda da coordenação dos laboratórios e a área experimental, que era uma estrutura, né, unificada, e tinha o apoio do Henrique lá, que era meu biólogo, né, que estava fazendo toda essa avaliação, nós chegamos numa área, né, na época ali, que estava totalmente depreciada, né, estava bastante abandonada, vamos dizer, né, dentro da estrutura da área experimental, e nós buscávamos uma recuperação de alguma forma. Por quê? Porque existia, de certa forma, era para ser um horto, né, medicinal, que não tinha identificação, que não tinha rotulagem, que não tinha nenhuma estrutura de visualização. E que, na verdade, não se tinha mais as espécies que anteriormente, né, que tinha lá naquele tempo. Isso, que era o objetivo principal da época, quando surgiam os cursos, né? Exatamente. E ainda mais a universidade entrando numa linha, né, de implantação de programas onde se direcionava a pesquisa para plantas bioativas, que são as plantas medicinais, né? E a gente leva esse projeto, né, para o Zé, na época à frente da Sedusa. Cara, tem uma proposta, uma parceria, porque existe essa relação também da universidade com as estruturas públicas e privadas, né? E o Zé prontamente, né? O que é, Edu? Qual é que é a tua ideia? O que tu quer fazer? Não, Zé, né, nós sabíamos que a Sedusa tinha produções da relação dos canteiros ali, dos cordões, dos cordões, né? E aí o Zé diz, não, Edu, cara, vamos pensar numa ideia, e prontamente, né, já direcionou pro teu arquiteto, o engenheiro, né, que tinha na Ediomar. Isso. Começou. Né? Começou a rabiscar, e só assim, ó, aí o Henrique veio com a sugestão, Edu, quem sabe vamos trabalhar em forma de mandala. Eu disse, eu também na época pensei... Então a culpa é tua, Henrique. Aí na época eu sei, tá, mas espera aí, Henrique, clareia para nós o que é uma mandala, né? Vamos... Aí ele já trouxe, né, a ideia assim, não, Edu, a mandala, né? Acho que tu pode falar até melhor nessa. A mandala, ela funciona questão. da seguinte forma. Nós temos plantas com princípios bioativos que esses princípios bioativos, eles são produzidos durante um período do dia específico. Né? Então, eu preciso tomar um chazinho para o estômago. Qual chazinho eu vou utilizar? Eu vou utilizar um chá de Marcela. Durante tal período do dia, o princípio bioativo vai funcionar de forma melhor. Então, essa mandala funciona dessa forma. Né? Então, durante aquele período do dia, o sol vai incidir, né, sobre aquela planta que vai produzir mais o princípio ativo que tu vai poder utilizar. Então, na verdade, Henrique, não é só quando a gente vê lá o projeto, não é só a questão da beleza estética da mandala, tem um significado técnico, isso, né? Ela tem uma funcionalidade, né? Cada planta vai estar em determinado local,
justamente por ela precisar da luz, que a luz incida nela naquele exato momento. E que bacana, eu achei que que era bonito. Não, E ficou bonito, né? Né? Ela Não, fica, mas tem- é aliado, né? A mas tem, beleza. tem uma importância também maior, porque alguém pode estar pensando, tá, botou ali plantinha só para fazer chazinho, né? Mas não, cara, se a gente for ver, por que órgãos internacionais querem tanto explorar a Amazônia? Por conta de toda a flora que tem lá. Porque praticamente todos os medicamentos existentes, eles vêm, né, dessas plantas bioativas. Então, isso também pode ser uma fonte de pesquisa, né, para a universidade, na faculdade de farmácia, Isso. e poder estar desenvolvendo medicamentos fitoterápicos, pesquisas avançadas em cima das propriedades dessas plantas. E através do conhecimento científico que são produzidos dentro da universidade, né, tu poder proporcionar para a população em geral, né, Zé? Então, dentro da universidade é estudado o princípio ativo da planta, são gerados conhecimentos e poder exteriorizar isso aí para a população de forma geral, né? E a gente tem um horto florestal municipal, né? Fica aí a dica aí, Zé. Ó. Que eu acho que é uma coisa que tem que ser Que pode levado, ser, né, que para com frente certeza também, né? pode ser melhor explorado. Hoje ele produz mudas e plantas, mas eu acho que a gente pode ir mais além. Inclusive, Thiago, antigamente, quando meu avô foi prefeito na última vez, na frente do horto municipal, ele havia construído o Parque São Judas Tadeu. Já tinha feito todas as ruas, tinha uma roda d'água, tinha uma fonte, tinha um laguinho, tinha toda uma estrutura já pronta para ser um parque municipal de lazer. E aí, no governo do PT, no governo Wilson Roberto, eles literalmente transformaram no lixão, porque tem até TAC com o Ministério Público, que a Paula teve que limpar toda essa área, que desovava um lixo lá, literalmente, né? E acabou que esse parque hoje não existe. E a área ali do horto, ela pode ser reurbanizada e melhorada, não só o aspecto de pesquisa, mas também transformar para uma área de lazer municipal. Com certeza, né, Zé? É uma área nobre da nossa cidade, né? O horto ele pode produzir muito, né? Tanto de plantas nativas, né? Fazer um trabalho de reflorestamento, de recuperação das nascentes da nossa cidade, né? Que por muito estão esquecidas, né? Nós podemos trabalhar também, pode ser feito também um trabalho com jardim sensorial, né, que é importantíssimo, né, tu ter o toque, tu ter as texturas diferentes, os cheiros diferentes, né, pessoas que têm dificuldade visual, né, então o nosso horto, ele pode ser muito bem trabalhado para trazer muitos benefícios, né, para a nossa cidade. Isso é uma das coisas que quando o Edu me convidou para fazer a questão do horto, e eu fiquei empolgado com a ideia, já tinha outras parcerias com a universidade, foi a Unicruz que fez o plano de carreira dos funcionários da Cidusa. Nós criamos um plano de carreira baseado em 2 eixos, um eixo educação e outro eixo de produtividade. Ou seja, não é um plano de carreira baseado em bunda na cadeira. Ah, tu tem tanto tempo de serviço, tu tem aumento. Não, tu estudou, tu fez uma formação, tu terminou o 2º grau, tu fez um curso técnico, Qualificações. tu vai recebendo aumentos e tu tendo produtividade, né, tu também recebe aumento. Isso a gente fez em parceria com a Unicruz, né, porque o que eu enxergo, Thiago? A universidade, ela tem o que nós do serviço público não temos, que é a capacidade criativa, que é a capacidade de inovar, que é a capacidade de estar mexendo com novas tecnologias, que para o serviço público é muito moroso, é muito demorado fazer tudo isso. Mas nós temos o que a universidade não tem, que é a capacidade de investimento e a capacidade de realização. Eu acredito muito que nós, no próximo mandato, devemos explorar ainda mais essa parceria com a universidade. E não só a prefeitura em si, por exemplo, assim, coisas que eu fico imaginando. A área da saúde, por exemplo. Saúde gera muitos dados, gera informação a cada segundo. É número de paciente, é o medicamento que consumiu, qual é a doença que é mais reincidente, qual é a localidade que é mais reincidente, em tal ESF, qual é o maior tipo de atendimento. A gente gera todos esses dados. Mas o que a gente faz com esses dados? Como é que está sendo tratado esses dados? Por que não fazer uma parceria com a universidade, com a ciência da computação, de fazer uma mineração desses dados e trazer uma inteligência de dados para dentro da administração diferenciada?
né? A arquitetura, por exemplo, pegar a arquitetura, vamos remodelar as nossas rótulas, mas ao invés de a gente estar fazendo aquele nosso feijão com arroz, que precisava fazer, porque estava tudo degradado, olha, vamos criar um projeto diferente. A arquitetura cria um projeto bacana para as rótulas, para as avenidas. Né? A gente sabe da limitação, a prefeitura tem arquitetos maravilhosos, mas são poucos. Para todos os projetos Pra que a toda gente a demanda quer tocar, que tem, para né? toda a E é demanda muita que demanda. tem. Por que não fazer essa parceria? Tu pode fazer a parceria com agronomia para assistência técnica a pequenos produtores. Ou seja, nós temos muito o que Veterinária. explorar. Veterinária, muito o que explorar, né? Dessa união entre universidade e poder público. Eu acho que esse gancho que tu traz, ele é muito importante. Quando a gente assumiu, um objetivo que a gente tinha era fortalecer esse vínculo da Unicruz com a prefeitura. Primeiro porque que as pessoas sintam o pertencimento da Unicruz. A Unicruz é extremamente importante para a cidade, mas extremamente. Às vezes a gente fica com o sentimento que as pessoas não dão o devido valor que a Unicruz tem. E a gente tinha que começar a ter um gatilho. Então a gente fez diversas parcerias com a Unicruz. A gente tem hoje bolsas que a gente tem convênio com a Unicruz. A Unicruz foi parceira em diversos temas que a prefeitura abordou. E aí quando tu fala de dados, é justamente isso. Eu fiquei apavorado porque há tempos atrás, eu não sei como se tomavam decisão, porque não tinha dados. Porque a prefeitura, ela era papel. A gente brincava, né? Porque eu chegava na segunda-feira, eu tinha pilhas de documento para assinar, aí eu até fazia um store lá, ó, o que me espera. Se eu ficasse, às vezes, um dia, fui fazer uma agenda fora, eu voltava, tinha pilha de papel. E a gente não conseguia mensurar dados porque não era nada no sistema. E a gente começou a criar planilhas, processos. Então, hoje a gente consegue tomar decisões, a prefeita consegue tomar decisões baseado em dados. Em fatos, né? E aí a Unicruz, ela pode se somar a isso. A Unicruz tem uma capacidade intelectual com seus alunos gigantesca, da gente começar a parceria. Mas aí, olha como é importante. A gente já falou de jardim sensorial, a gente falou de ideias. E por que é possível isso hoje? Porque a gente tem a casa arrumada. Há 4 anos atrás, a gente falava o quê? Nós temos que liberar o viaduto que está interditado, nós temos que tapar os buracos que está intransitável a cidade, a gente tem que achar uma maneira de dar uma segurança para o nosso servidor receber o salário, porque não se sabia quando receber. Hoje a gente está com a casa arrumada, né? Então, hoje a gente consegue debater aqui numa roda de conversa projeções que estão além do feijão com arroz. Né? E quando tu fala que é moroso, é muito moroso. A gente tem uma equipe, a gente dobrou o número de arquitetos e engenheiros na prefeitura, mas as pessoas não têm noção de quanto é demorado tu fazer um projeto. Aí quando tu pensa, a gente vai fazer... mas demora 3, 4 anos para fazer uma obra. Sim, a gente tem um processo licitatório, a gente tem uma planilha orçamentária, a gente tem uma revisão para saber se aquela empresa que tá competindo, ela tem toda a capacidade técnica de executar. A gente tem diversos fatores que a gente tinha antes num processo totalmente arcaico, que a gente já conseguiu trazer hoje uma evolução. Hoje a gente implementou na cidade a central de compras, que está junto lá na administração, mais uma coisa que a gente... que a gente trouxe pro nosso guarda-chuva, porque antigamente cada secretaria fazia a sua compra. Hoje a gente criou uma central de compra com algumas ações pré-definidas. A gente foi a primeira prefeitura no Rio Grande do Sul a implementar a Lei 14.133. Então, algumas cidades copiaram o modelo que nós tínhamos da 14.133, que isso é processo que nos permite agilizar as coisas, que nos permite hoje estar aqui discutindo inovações para a cidade. Então, esses 4 próximos anos, né, que se Deus quiser serão de continuidade, tá? Ele vai nos permitir isso. Só que a gente precisa ter pessoas que tenham essa capacidade de entender, de saber debater ideias para que a cidade consiga evoluir. Mas a gente está no caminho do desenvolvimento. E a nossa instituição, que é a Unicruz, não pode ficar fora disso. Eu acho que ela tem que ter um assento ali, né, privilegiado nessa questão do debate, né? Seja com startup, seja com a própria Start. A gente tem que ter essa ligação. E acho que tu é o cara que pode fazer esse elo, né? Tu falou a palavra startup. O que eu venho falando e conversando com as pessoas? Né? Todo mundo diz, nós temos que trazer indústrias para Cruz Alta. Claro, é evidente, nós precisamos trazer indústrias para Cruz Alta. Só que eu digo que a gente não pode ficar escravo dessa ideia da indústria. Por que isso? Porque a indústria que existe hoje,
não é a indústria que vai existir daqui 15 anos. Então, se a gente só pensar em trazer a indústria, mas não se capacitar e não se preparar para o futuro, daqui 10, 15 anos a gente vai enfrentar o mesmo gap de emprego. E Cruz Alta hoje, além da Unicruz, nós temos uma outra gama muito grande de universidades. Nós temos um centro educacional muito bom em Cruz Alta. Verdade. E nós precisamos começar a pensar em como preparar, e aí é que está, não só jovens, para esse mercado digital de inteligência artificial, de robótica, desse mercado digital, mas também adultos. Porque hoje nós temos um terço praticamente da população de Cruz Alta acima de 50 anos. E dessa boa parte entre 50, 60 e poucos anos que ainda tem plena capacidade produtiva de trabalho, mas que ele não consegue mais estar se inserindo dentro de um mercado que está cada vez mais digital, que está cada vez mais veloz. Então, eu vejo que também é um momento de atrair as indústrias, porque nós precisamos ter emprego hoje, nós precisamos pagar as contas, né? As pessoas precisam pagar suas contas, mas também precisamos transformar Cruz Alta numa capital digital, assim como Porto Alegre fez, como Florianópolis fez, como Recife fez, como a gente tem exemplos dentro do Brasil que através do digital, de startups, de inteligência, transformaram as economias locais. Tu vê que a gente não precisa, muitas vezes, ter a indústria, aquela tradicional no sentido que a gente pensa, mas estar usando todo esse sistema educacional e a prefeitura começar a fomentar essa revolução digital em Cruz Alta. Nós podemos estar liderando aí à frente esse futuro mercado de trabalho, que isso é extremamente importante. Então, quando fala em startup, sim, tu tem N negócios que começam... E quando a gente fala em startup, tu não precisa imaginar que aquele grande unicórnio, que aquela mega empresa que vai... Cara, a pessoa que toda semana a gente compra lá em casa pão artesanal, aqueles de fermentação natural, assado, né, de forma natural. Ele é um pão que tem um valor agregado, né? Ele é diferente do valor do cacetinho e coisa e tal. A mulher é uma empreendedora digital, a gente descobriu ela no Instagram. Ou seja, o pequeno, ele também pode se tornar um Já está se negócio utilizando desses digital, caminhos. mas desde que o quê? Desde que tenha diferenciais. Né? Esses dias eu conversava ali com o Celson, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E eu perguntei, Celson, quantos associados teus sabem pilotar um drone? Aí ele deu uma parada e, olha, acho que pouquíssimos. Eu disse, esse é o tipo de curso que tem que ser dado para o trabalhador rural hoje. Esse é o futuro da lavoura. Verdade. Né? Então, a gente tem que começar a pensar nessas coisas. Né? Eu vejo a Unicruz, as outras universidades, os outros cursos técnicos que a gente tem aqui, precisam estar inseridos nisso. E a prefeitura, ela é uma mola propulsora, porque tu tem que ter uma política pública voltada, com a cabeça voltada para isso. Se o poder público, né, e quando eu falo poder público, não é ele está investindo, é ele que vai botar o dinheiro, mas tem que ser uma política de governo. Tem que ser uma política de governo, tem que ter esse pensamento através da Secretaria da Educação, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de estar fomentando e abrindo as portas. Isso é uma coisa que eu vejo que é importante, que a gente tem que pensar também, Thiago. Eu acho que esse é o futuro, né? A gente tem que... O nosso desafio é tá um passo à frente dos outros, né? Eu acho que a gente já perdeu muito tempo, né? Então, acho que a gente tá fazendo um trabalho, né, agora de trazer essas empresas, mas foi como você falou. Eu tenho, por exemplo, algumas... A gente faz também agora temos o nosso concurso, mas a gente fazia o processo simplificado de contratação. Tem alguns profissionais que tu não acha. E aí, se tu pega a TI, principalmente, pô... É escasso, né? E a gente perde para as empresas, tu perde para as empresas, para as indústrias, porque os caras estão consumindo esse material humano muito. E a gente, então, peraí, a gente liga um sinal de alerta. Opa, peraí, vamos conversar com nossas instituições, vamos ofertar mais curso. Então, se a gente não está conseguindo achar um profissional no mercado, é esse curso que a gente tem que fomentar, é esse lado que a gente tem que ir, e é justamente esse lado da tecnologia, né? A gente assumiu a prefeitura, a gente tinha um servidor de TI.
para uma empresa de 2.400 servidores? Por exemplo, se tu entrar no aplicativo aqui da carteira de trabalho digital, na parte ali, se tu entra no site, na parte do trabalhador, tem no mínimo 30 cursos de questões digitais envolvendo e-commerce, inteligência artificial, de programação básica, totalmente gratuito. Tu entra na Microsoft, no Google, tu vai no site deles, procura, a Microsoft e o Google dão informações completas Uhum. de programação, etc e tal, sem custo nenhum. Então, cara, existe hoje um conhecimento muito vasto de qualidade, totalmente acessível e gratuito. Só que a maior parte das pessoas não conhece, não sabe como chegar. Talvez isso seja alguma coisa interessante, até de sugerir para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, catalogar isso e começar a informar a população. Porque daqui a pouco a gente está com Sim. dificuldade de formação em algumas áreas, e aí as pessoas pensam, pô, eu queria fazer essa formação, mas eu não tenho dinheiro. A única coisa que ele precisa é um computador, um celular e o acesso à internet. Eu E até hoje, praticamente todo mundo tem. até complementando algumas relações dessas capacitações gratuitas, o próprio Senar, ele tem capacitações, e tu colocaste a questão do drone, né? Uhum. O Senar é uma entidade que oferece cursos de drone, só que por muitas vezes não Não há fecha a público, turma. não fecha público. Eu sei porque na época da universidade, às vezes nós tentávamos buscar, né? E o próprio Senar se prontificava em disponibilizar o professor, né? Fazer toda a qualificação e não fechava turmas. Né? Então, tem que haver mais divulgação também, né, Zé, nesses parâmetros da capacitação e esse incentivo de você buscar uma capacitação para ter um potencial na tua profissão, né? E que venha em contrapartida dos recursos. Outra questão importante para nós abordarmos ali, né, Tiago, na questão dos guardas municipais de Cruz Alta, né? Quando nós entramos no governo também, nós temos na estrutura da prefeitura aproximadamente 70 vigias, tá? Que eram os antigos zeladores que Sim. tinham lá nas formações básicas. Desses 70, nós iniciamos um processo de qualificação deles, né? Criamos o primeiro PIC-SPM, né? Que é o Programa Institucional de Capacitação e Segurança Pública, e através dali nós qualificamos eles em atendimento a incêndios, né? Em primeiros socorros, formações básicas que em 30 e poucos anos Nunca de tinha. existência nunca havia existido. Existia uma grande quantidade de servidores que não sabiam utilizar o extintor de incêndio, que é uma coisa básica, principalmente aqueles que estão à frente de escolas municipais, né? Então foram questões bastante importantes, e até o Tiago citaste anteriormente, eles não tinham classificações de uniformes, eles não têm identificação, né? Que o governo também se prontificou e implantou os uniformes desses vigias para que houvesse uma identificação desses profissionais Eu que lembro trabalhavam para o quando município. a Paula entregou os veículos novos para o trânsito, daí estavam os agentes lá felizes, caminhonete nova e coisa e tal. O Fiat Uno aquele e a Kombi que eles utilizavam eram os mesmos veículos de quando eu fui secretário de trânsito em 2004, 20 anos atrás. Eles estavam utilizando ainda os mesmos veículos que foi comprado na gestão do Vô, no último ano da gestão do Vô, que ele renovou a frota do trânsito e uniformes. E aí, ao longo desse período todo, não foi comprado uniforme, não foi investido na frota, um sucateamento total. O diferencial da gestão da doutora Paula, né, Zé, pessoas qualificadas em locais específicos, né? Eu acho que isso faz girar a roda da gestão da doutora Paula, né? São pessoas que são capacitadas, né, para gerir, né, determinados setores da prefeitura. Né, isso faz com que nós tenhamos uma cidade melhor, que nós tenhamos a segurança pública funcionando, a administração funcionando. Então, são pessoas capacitadas em locais específicos. E entrando assim na tua área um pouco, que é essa área, né, mais ambiental, digamos assim, isso é uma coisa que a gente precisa, cara, avançar muito em Cruz Alta, e aí não é só a administração pública. Eu espero que agora com a EGEA, que comprou a Corsan, a gente consiga avançar. O Thiago sabe, ele dizia, Zé, para de falar nisso, tu só fala nisso, tu só fala nisso.
Mas, cara, eu acho um absurdo Cruz Alta só ter 25% de esgoto tratado. Uhum. Era uma cidade do tamanho de Cruz Alta. Tu sai da zona central, as pessoas não têm Tu não tem esgoto. tratamento, né? Cara, é fossa séptica. E aí aquela fossa enche, tu não consegue esgotar, é uma Uhum. dificuldade para esgotar, as pessoas têm que ir lá e cavar outro. Pô. Contaminação do lençol, Cara, lençol freático, né? 2024, Sim. 2024 ter 25% de esgoto É. tratado, isso é uma vergonha. Mas eu acho que aí, Zé, eu acho que a gente tá tendo uma consciência, tá? Vou trazer para um lado mais político aqui. A gente conseguiu ter uma maturidade política, tá? Isso prova com os partidos que conseguiram entender que Cruz Alta tem que estar em primeiro lugar, né? De fato. De fato. A gente conseguiu isso com os candidatos a vereador, que hoje lutam por um lugar na Câmara de Vereadores, ter essa capacidade. Que nem hoje tu aqui aborda diversos assuntos Uhum. fora da caixa. Porque a gente se limita muitas vezes a falar só nos mesmos assuntos sempre. E a gente precisa de políticos, quando a gente fala de políticos num todo, seja prefeito, seja vereador, que pensem fora da caixa. Que discutam outros assuntos que não só legislação, não só fazer lei, não. Gente, a gente precisa trazer para a mesa de debate algumas coisas que Novos precisam ser debatidas, Uhum. né? Que não sejam aquelas triviais. Óbvio que a gente tem que falar de todos os assuntos, mas a gente tem que pensar fora da caixa. Uhum. E aí é um diferencial. Aí tu é uma pessoa que consegue se diferenciar, porque tu consegue trazer esse olhar e trazer para o debate algo que não se debate em qualquer lugar. Tu não consegue ver pessoas falando sobre esses assuntos, né, que a gente fala, né? E é preciso, porque senão a gente fica só falando do feijão com arroz Uhum. e a gente precisa evoluir. Às vezes me perguntam, mas o fulano tá lá, vereador XYZ, mas que projeto que fez? Eu disse, graças a Deus que não fez. Porque às vezes, não, mas o nosso problema não é falta de projeto, muitas vezes é excesso de projeto ruim também, né? Porque, cara, a função do vereador não é só fazer projeto, mas muitas vezes é fomentar, é trazer alguma coisa para o debate, né? É suscitar uma temática que muitas vezes ninguém está falando e Uhum. que tu precisa tirar isso de dentro de uma caixa e tornar esse problema público. Olha, a gente precisa discutir sobre isso, a gente precisa falar sobre isso, né? Muitas vezes a solução não está com a prefeita, não está aqui em Cruz Alta, está no governo do estado. Bom, se a solução está no governo do estado, vamos falar com o Rafael. Se é governo federal, vamos falar com o Pedro, vamos falar com o Bibo, vamos atrás, né? Mas buscar soluções, né? Mas buscar a solução, não é só ficar também sentado ali numa mesa, subir na tribuna, discursar e não efetivamente não ir atrás da solução, né? E o mais importante, acho que é esse elo de ligação que é o vereador com a comunidade. O vereador tem que mostrar para a comunidade que é importante debater determinado assunto, que a comunidade tem que participar de determinado assunto. Porque para a gente poder, às vezes, virar a chave, de fato, da cidade, são alguns assuntos que precisam ser debatidos e, às vezes, a gente não consegue comunicar com todo mundo. A população não consegue, às vezes, ter esse conhecimento que é preciso debater aquele assunto. E aí tem que entrar o vereador. Aí tem que ter a liderança do vereador, de chamar a comunidade, de explicar por que a gente tem que evoluir nesse assunto, por que a gente precisa debater isso. Então, eu acho que o vereador tem esse papel. Ele tem que ser esse elo de comunicação, de comunicar, olha, gente, tal coisa está acontecendo por causa disso. Porque a população, ela tem um anseio da mudança e da resolução de um problema. Só que o poder público não funciona desta maneira. Né? A gente não consegue dar, às vezes, a resolutividade que o problema precisa com tanta rapidez. Só que, às vezes, a população tem que entender e aí a gente precisa de pessoas que nos ajudem a levar essa informação de como está sendo feito isso, como é esse processo dentro de um órgão público, né? Então, isso também é interessante para que a gente comece todo mundo a abraçar algumas causas, porque aí todo mundo indo para o mesmo caminho, as coisas ficam mais leves e mais fáceis de fazer. Então, o vereador tem também essa questão, porque o vereador é o cara mais próximo da comunidade. Né? O vereador é o cara que consegue ter esse acesso tem a às pessoas. flexibilidade para poder fazer isso, que é diferente de um secretário. O secretário ele é mais engessado. Sim. Ele tem toda uma questão executiva de que ele tem que cumprir.
Mas o vereador não. Ele tem... A sessão é uma vez por semana, mas não é que o vereador só trabalha uma vez por semana. Ele tem essa flexibilidade que é justamente para isso. Uhum. É tu sentar com uma associação, é tu sentar com um sindicato, é tu sentar com um especialista numa área. Cara, tem temas que são extremamente trabalhosos, que tu tem que Sim. fazer uma costura, tu tem que ter diálogo. Por exemplo, vai discutir plano diretor. Para discutir o plano diretor de Cruz Alta, de algumas evoluções que precisa, tu tem que sentar com 30, 40 pessoas com opiniões e visões completamente diferentes. Mesmo dentro da administração, a Bárbara enxerga algumas coisas, né, a secretária de obras de uma forma, um secretário lá de finanças enxerga de outra, o secretário da administração enxerga, muitas vezes Sim. dentro da própria administração tem. Então, o vereador tem que fazer esse papel de, ok, vamos contemplar aqui, vamos ver aqui o que o conselho lá pensa, o que aqui pensa. Só que tu tem que fazer. Eu acho que nós estamos agora indo para um momento mais maduro, né? Como tu falou, Thiago, tu teve esse entendimento, né? Tanto que o quê? Houve a troca do vice-prefeito, porque o Luciano entendeu que ele tinha questões particulares da vida dele para Uhum. tocar adiante. Ninguém reclamou. Ninguém, não, mas agora se vai ser o Júnior, eu também quero ser, eu quero deixar de ser. Não, porque se teve esse entendimento de que tu tem que seguir essa linha de trabalho, que isso está Porque tá dando funcionando, não pode certo, mudar. né? Então, acho que agora também a gente tem um momento político bom para poder entrar nessas outras temáticas e avançar em coisas que Uhum. são mais espinhosas no Certeza. município, né? Até porque a questão da política ela é feita por narrativas, né? Então, tu tem uma oposição, muitas vezes, que ela não quer contribuir. Ela só quer ser contra. E aí ela inverte a narrativa daquilo que tu tá tentando fazer, e se tu não tiver pessoas qualificadas na Câmara, que seja a tua base de governo, para desfazer essa narrativa, né? Então, às vezes, tu tem embates políticos que tu comprova que é o melhor caminho, e a pessoa diz, não, eu não quero isso aqui. Tá, mas por quê? Vamos tentar, o que precisa ajustar? Não precisa ajustar nada, mas é que eu sou contra. Por muito tempo a cidade não andou. E se a cidade hoje anda, é claro que tem a questão da nossa prefeita, que é a capitã desse time, digamos assim, mas tem que ter uma estruturação na Câmara de Vereadores, senão tu não consegue fazer os projetos andar. Uhum. Né? Então, essa maturidade que é importante, né, Zé? Mas nessa questão de narrativa, a prefeitura vem ajudando constantemente o São Vicente, aportando muito dinheiro, né, do município, do erário público no São Vicente, tem que aportar, é o Uhum. nosso Hospital SUS. E aí a oposição, né, um dos vereadores de oposição começou a bradar lá, porque a prefeitura não ajuda, vai fechar o São Vicente, não sei o quê, e papapá, tá. E aí o Joca Bonaldi, que tem uma experiência política e mais que isso, conhecimento, né, estava na Câmara, chegou, tá, mas é só vocês falarem pro secretário aí, só relembrar ele que o Hospital Fátima fechou quando ele era secretário de saúde. Aqui nenhum hospital fechou no governo Paula. Acabou É. a Acabou o discurso, gritaria, foi o discurso. acabou o discurso, ficou quietinho, né? É. Daí vem com a narrativa, mas o fato, a realidade Uhum. é outra, né? Que no passado se fechou o hospital em Cruz Alta e hoje não. Hoje se apoia o hospital para ele ter cada vez mais estrutura e autonomia. Com né? certeza. Tiaguinho, Edu, Henrique, E aí? acho que nós estamos chegando aí no final do nosso programa. Queria que cada um deixasse aí um recado final aí. Vamos começar pelo Henrique aí. Eu acho que seria interessante, né, a população analisar, né, cada candidato e ver que o Zé Henrique que tem propostas boas, ele conversa sobre diversas áreas, né? Não é aquele discurso engessado que nós viemos acostumados, né, a ver aí. E nós estamos aí, né, para ajudar, ajudar no que for necessário para ver o Zé Henrique lá na Câmara de Vereadores. Obrigado, Henrique, meu xará. Zé, quero te agradecer, né, por este convite, por estarmos aqui junto com esses irmãos aqui, tanto o Henrique, né, que é um cara que eu considero demais, o Thiago, meu irmão também, né, e assim como o Henrique, né, dizer o quanto eu tenho orgulho de ti, né, Obrigado. como essa referência, como essa pessoa que quer fazer a diferença. É isso, acho que a frase que
supera todas as nossas expectativas, porque nós já te conhecemos como aluno, já te conhecemos como presidente e diretor lá da Sedusa, né? E com certeza a gente quer ver você agora como vereador, porque tu já demonstrou tua raça, tua competência nos demais caminhos que tu já trilhou, e agora é a tua vez. Eu acho que é uma pessoa que vai complementar o legislativo e vai trazer novas ideias, além de sustentar as tuas próprias ideias nesse teu novo caminho. Então, acho que devemos, sim, né, estar avaliando, estar complementando, estar, né, com esse suporte principal para que você potencialize cada vez mais as tuas expectativas, as tuas futuras projeções. Obrigado. Meu irmão padelista, Thiaguinho, multicampeão de pádel, 2 campeonatos, 2 vice-campeonatos. Começou jogando comigo, tomando um 9-4 e um 9-0 no primeiro campeonato. E aí agora Não é o que ele conta, um homem viu? cheio de taças aí, Deixa ele feliz, multicampeão. né, gente? Eu não posso ter um candidato desmotivado, né? É fácil, né? Falar ainda mais porque é do meu partido, né? Como é que eu não vou pedir voto pro cara que é do meu partido, né? Mas, tirando as brincadeiras, o Zé é um grande amigo, irmão. Um cara que a gente, cada vez que tem alguma dúvida ou precisa abrir a mente com alguma coisa diferente, a gente senta e toma um café com ele, porque é um cara que consegue andar em diversas áreas de atuação, né? Então, já me socorri muitas vezes lá pela capacidade gerencial que ele tem de a gente trocar algumas ideias. E o Zé, acho que ele vem no melhor momento político que ele poderia vir, né? Porque a cidade quer isso. A cidade quer uma pessoa capacitada, uma pessoa que tem essa capacidade de gerenciar conflitos, crises, que tem o olhar humano, mas tem o olhar também dos números, de quanto é importante a questão financeira, de quanto é importante ter essa questão de fazer a cidade prosperar. Então, o Zé vem no melhor cenário que a gente podia imaginar, né, Zé? Eu acho que a cidade está clamando por isso, por ter na Câmara de Vereadores alguém tão capacitado que nem tu. Então, eu acho que fica a reflexão. O teu trabalho fala por si só, né? O que tu conseguiu fazer diante da Seduz é algo fantástico. Pegou uma empresa desacreditada, tu entrava lá dentro, tu via desorganização, sujeira, abandono. Hoje tu vê uma empresa conceituada que as pessoas têm orgulho de estar lá, trabalhando e dando o seu melhor dia a dia. Tu vê o Zé desenvolveu, né, uma capacidade humana muito grande na Seduz. Ele conseguiu ter esse feeling de conseguir mensurar e balancear o que ele precisa fazer de gestão e o que ele precisava fazer do olhar humano. Isso acho que o grande sucesso da Seduz é isso, Zé. Foi a tua capacidade de conseguir juntar as duas coisas, o gerencial com o humano. Eu acho que tu vai fazer isso na Câmara também. Então, fica aqui o nosso voto, né, que ele esteja lá conosco, pleiteando essa guerra que vai ser, né, administrar a cidade por mais 4 anos, porque não vai ser fácil, os desafios são gigantescos, mas contigo lá na Câmara de Vereadores vai ficar tudo mais fácil, porque aí a gente fica, a questão toda de gerencial fica contigo, aí tu é o cara que vai capitanear lá na Câmara os nossos votos para passar os nossos projetos, para poder trazer o grande debate, né? Isso aí. Obrigado pela audiência. Até o próximo podcast.